na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Paz do Senhor Jesus, estamos no ar com mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Temos a nossa igreja aqui na Avenida Farrapos 312, no centro de Porto Alegre. Nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite, todos que estão aqui conosco, todos que irão ao entrar no decorrer desta programação. Estamos aqui nesta noite representando a Juventude de São Leopoldo Oeste. Estamos aqui com o irmão Gessé, auxiliar irmão Gessé, que é o nosso segundo líder ali, líder também do Pilar de Jejum e Oração. Paz, irmão Gessé. Paz do Senhor, irmão Arthur, paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Glória a Deus. Nós estamos aqui com um tema, irmãos, muito importante, e nós gostaríamos nesta noite compartilhar um pouco o que Deus tem falado conosco, com a juventude do Ministério, com a Juventude de São Leopoldo Oeste e também com a Juventude do Ministério Restauração. Através da vida do nosso pastor-presidente, pastor Humberto, Deus tem nos incentivado a aprender um pouco mais sobre este tema que iremos falar nesta noite. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos esta programação. Vamos estar orando com o auxiliar irmão Gessé para que Deus nos dirija e abençoe este estudo. E logo após esta oração, gostaria de pedir para a irmã Valquíria estar colocando um louvor aqui para nós relembrarmos os momentos que nós estávamos juntos antes da pandemia do nosso congresso geral. Um louvor entoado pelo grande coral da juventude no congresso geral que tivemos ali em Esteio, no Parque Assis Brasil, mais conhecido como Parque da Expo Inter. E logo mais, então, estaremos dando início a este tema. Amém? Vamos orar, então. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, onde estaremos aprendendo de Ti, aleluia, sendo guiados, dirigidos pelo Senhor. Nós dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia. Senhor, usa-nos e abençoa cada irmão que está nos escutando, que está através do YouTube, Senhor. Senhor, sustenta os Teus servos, abençoa e continue a glorificar o Teu nome. É isso, Senhor, que os Teus servos te pedem, e desde já com muita alegria, Senhor, nós te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar então escutando este louvor abençoado. Aleluia. Promessa
Chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. E lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Deste lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode entrar. Aqui na minha frente, tu pode passear até Deus. E você pode cantar. Lindo do céu, eu quero ir pra lá. Lindo do céu, e lá eu vou chegar. Lindo do céu, e lá no céu eu vou cantar. Santo é o Deus de Israel. Santo, Santo, Santo. Naquele lindo coral, todos nós iremos cantar. Imagine um coral, todos nós iremos cantar. Santo, Santo, Santo. No lindo coral, todos nós iremos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, no céu, nós vamos cantar. No hino da vitória, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No hino da vitória, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. Adore o Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, Ele está nesta casa aqui. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Santo, Santo. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, irmão Gessé. Aleluia. Eu estava escolhendo alguns louvores para colocarmos aqui na programação
e estava relembrando esses momentos tão maravilhosos que Deus nos proporcionou. E eu creio que logo, logo nós vamos estar juntos em grandes congressos, Em retiros nome de gerais, Jesus. adorando ao Senhor. Estamos aqui já com alguns irmãos ao vivo nesta programação, irmã Brenda, irmão Géser. Olha aqui, Assembleia de Deus, Ministério Restauração de Chicago, glória a Deus. Yeah. Deus abençoe os irmãos dos Estados Unidos. Irmã Mariana, jovem lá de São Leopoldo Oeste, que Deus abençoe, irmã Mariana. Glória a Deus. Irmão Gesiel, de Espumoso. Aleluia. Irmã Rode, Benacu. Irmão Raquel. Irmão Heitor. Irmã Ilzamara, minha sogra. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Eu peço que os irmãos nos ajudem. Vamos compartilhar esta programação. Dê o seu like e compartilhe com os seus amigos, com os irmãos, enfim, com seus familiares, porque vamos tratar de um tema aqui, irmãos, que é muito, muito, muito importante. Um tema muito recorrente, e eu creio que Deus irá nos abençoar e irá nos dar estratégias nesta noite para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Irmão Gessé, nós estamos vendo com tudo que está acontecendo, os últimos acontecimentos, pandemias, guerras, enfim, que nós estamos nos encaminhando para os tempos do fim. Estamos vivendo os tempos do fim, que a Bíblia tanto fala, né? Esse alerta dos tempos do fim. E eu vejo que Deus tem levantado o Ministério Restauração como uma porta de escape e tem dado uma revelação muito profunda para a nossa liderança, para os nossos pastores, para o nosso presidente, para a nossa liderança, num geral, da juventude, de como que nós devemos nos portar para que nós venhamos ter vitória, para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, para que nós venhamos conseguir realmente perseverar até o fim, porque a palavra de Deus nos diz que nós só iremos alcançar a salvação, este tão grande livramento, que a palavra salvação significa livramento, só iremos alcançar este livramento se nós perseverarmos até o fim. Não existe esta fala que muitos dizem aí, fora que uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe. Então, nós temos visto que o nosso pastor Humberto, tem ministrado, tem falado muito sobre essa questão do autocontrole. E hoje nós vamos entender, através da palavra de Deus, do porquê Deus tem nos levado, irmão Gessé. Até nós estávamos conversando, eu e o irmão Gessé, irmãos, num culto de sábado, de quarta-feira agora, ali em São Leopoldo, enquanto o co-pastor, o evangelista, o irmão João César, pregava sobre momentos difíceis, circunstâncias difíceis que a igreja passou e vai passar, começou a cair a ficha do porquê Deus tem levado a nossa liderança a estudar sobre a questão do autocontrole. Então nós vamos entender aqui, nesta noite, do porquê Deus está nos impulsionando para isso. Aleluia. Porque dias difíceis virão e nós precisamos colocar na prática e buscar, pois é um processo buscar este autocontrole na presença de Deus. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Então, nós gostaríamos de ler uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 5. Os irmãos fiquem à vontade para interagir conosco aqui nesta programação. Se quiserem mandar perguntas, nós estamos aqui abertos para interagir com vocês. Já vemos aqui mais alguns irmãos que estão entrando, que estão já conectados conosco. Arataquara, Riozinho, glória a Deus, muitos irmãos já conectados conosco nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. Irmão Gessé, o que nos diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6, versículo 5? Diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra,
e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, nós vemos aqui esta palavra que antecede uma história tão importante, um fato tão importante, que é quando Noé constrói a arca para esperar este momento do dilúvio que Deus disse que haveria de mandar para a terra. Então, isso me veio aqui agora. Noé, quando recebeu esta revelação de Deus, de que haveria um momento, estava por vir um momento difícil, ele colocou na prática, ele começou a colocar na prática aquilo que Deus estava revelando para ele. Então eu vejo que a mesma coisa está acontecendo conosco. Para os irmãos que viram aí na nossa thumb, na nossa arte de divulgação, o nosso tema hoje é sobre o coração. Rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. O que nós vemos aqui? A palavra de Deus nos diz que Deus ele se arrependeu de haver feito o homem. Nós vemos lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, a partir daquele momento, quando eles desobedeceram a ordem do Senhor, que não se poderia comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a partir deste momento, como o pastor Humberto tem nos ensinado, inclusive ele estava falando sobre isso na live que antecedeu este programa, ele nos diz ali, a palavra de Deus nos diz que a partir deste momento o homem perdeu o domínio de todas as coisas, assim como ele tinha o domínio sobre todas as coisas, o homem, sobre a terra e sobre a sua vida. A partir daquele momento que eles pecaram, o homem perdeu este domínio. Ou seja, a partir do pecado, quando o pecado entrou, quando se iniciou esta queda, nós vemos então que o coração do homem, ele se tornou mau e de forma contínua. A palavra de Deus diz aqui: o Senhor viu a maldade do homem, que ela se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, e o seu coração era continuamente enganoso, irmão Gessé. Continuamente mal, perdão. Ele era mau, o coração do homem. Quando a palavra coração está aqui neste momento, esta palavra coração no original hebraico, ela significa o homem interior. O homem interior. Não está se referindo ao órgão coração, o órgão físico coração, mas o homem interior, os pensamentos do homem, a alma do homem. Então estava se referindo aqui a este homem interior. Ou seja, a partir do momento do pecado, Deus ele começa a enxergar a humanidade com outros olhos, como uma humanidade má e perversa, inclinada a agir conforme a sua natureza pecaminosa. Então, nós vemos que a partir deste momento, Deus ele se arrepende, ele diz que se arrepende. Todos nós conhecemos a história que logo após então Noé começa no capítulo 7 a construção da arca, Deus manda o dilúvio, enfim, aquela sociedade perece, ficando somente Noé e seus familiares. Então, nós que conhecemos, somos conhecedores da palavra de Deus, e conhecemos a história do povo hebreu, do povo de Israel, nós vemos então que ali no Egito, já se nós pulando um pouco a história bíblica, quando o povo está cativo no Egito, ali por cerca de 430 anos, Deus então ele vai preparar este povo
para ser liberto. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Êxodo, que Deus ele levanta Moisés. É muito interessante que antes de Deus levantar Moisés como um líder do povo hebreu, irmão Gessé, Moisés ele passou por um momento de prova, por um momento difícil, por uma circunstância que Deus o empurrou para o deserto. Não que Deus não queria o mal de Moisés. Não queria ver Moisés perecendo. Mas Deus, ele preparou ali, ele permitiu algumas circunstâncias que o próprio Moisés acabou colhendo as circunstâncias através das suas atitudes. Ele era um homem irado, ou seja, ele era um homem naquele momento ali, antes de ser trabalhado por Deus, ele era um homem que tinha dificuldade de controlar as suas emoções. O microfone está desligado, irmão Gessé? Então, o Moisés ele tinha esta dificuldade, essa debilidade devido à sua natureza. Esta dificuldade de se autocontrolar, e a fraqueza de Moisés, nós vemos que era a ira. Então, Moisés, ele acaba pecando ali, agindo de forma irada, e ele então foge. A Bíblia diz que Moisés foge para o Egito. E lá no Egito, Deus começa então a trabalhar na vida de Moisés. Então nós vemos, irmãos, que antes de uma liderança ser levantada por Deus, antes ela precisa passar por momentos, por circunstâncias adversas que vão estruturar um homem, uma mulher de Deus, para que ela atinja, para que ela alcance um objetivo que Deus tem para ela na sua congregação, enfim, na sua área. Então nós vemos que Moisés foi trabalhado por Deus. Antes do povo ir para o Egito, antes do povo ir para o deserto, peregrinar rumo à terra prometida, o povo então Moisés foi para o deserto. A liderança, o futuro líder Moisés, ele foi para o deserto antes do povo. Então Moisés foi preparado por Deus para que ele fosse então logo mais à frente ser usado para libertar o povo da opressão do povo egípcio. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, depois de o povo passar todo este tempo de opressão no Egito, nós vemos que Faraó, por diversas vezes, quando Deus já então fala com Moisés vai juntamente com Arão, seu irmão, para ser usado por Deus para libertar o povo, para falar com Faraó. Agora nós já vemos um outro Moisés, um Moisés já que entrou por um processo de transformação para ser usado por Deus. Moisés, então, ele se depara com o Faraó. E por diversas vezes, irmão Gessé, eu vejo Moisés juntamente com Arão ali, enfrentando o Faraó frente a frente. E Deus permitindo que o coração de Faraó se endurecesse por diversas vezes, não permitindo que o povo viesse a sair. Parece algo meio contraditório, Deus colocando Moisés numa situação onde aquele império ali, na pessoa de Faraó, não estava permitindo o povo hebreu sair dali, sendo que Deus falou que eles iriam sair. Mas eu vejo que
Moisés, ele adquiriu neste tempo no deserto esta estrutura para aprender a lidar com aquela circunstância adversa. Não é de uma hora para outra, irmãos, que nós conseguimos lidar com circunstâncias contrárias na nossa caminhada. Então, nós vemos que Moisés ele passou por um preparo de Deus para enfrentar Faraó. Eu tenho certeza, não tenho medo de errar, que se Moisés se deparasse naquela situação antes de passar por um processo de Deus, ele não iria suportar. Quem sabe, irmão Gessé, na primeira, ou na segunda, terceira vez que Faraó não permite que o povo saia, que ele endureça seu coração, ele desistisse. Muito provável. Muito provável. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme naquele propósito, porque Deus havia falado com aleluia. ele. Glória a Jesus. Assim como Deus falou com Noé, assim como Deus falou com Moisés, eles permaneceram firmes naquela revelação de que Deus havia de livrar o povo, de que Deus havia de livrar Noé e sua família, de que Deus havia de libertar e livrar, dar um livramento para o povo de Israel, e assim eles começarem este processo de salvação, digamos assim, trazendo para os nossos dias de hoje. Então, nós vemos ali que Deus começa a trabalhar na vida de Moisés, um pouco mais, e de Arão, endurecendo o coração de Faraó. Então, por diversas vezes isso aconteceu, e nós vemos que enquanto no capítulo 14 de Êxodo, versículo 3, já quando o povo, então Deus permite que Faraó libere o povo para ir para o deserto, nós vemos ali que o povo ele se depara com uma circunstância adversa. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 14 de Êxodo, perdão. Capítulo 14 de Êxodo. Irmão Gessé, puder ler para nós, capítulo 14. Vamos ler então. Deixa eu ver aqui o versículo... Versículo 3, não é? Versículo 3. Pode ler a partir do versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Aí, joia. O que aconteceu, irmão Gessé? O que Deus estava fazendo? Deus estava levando o povo para um momento em que o nome dele seria glorificado. Porque aqui, Piairote, o significado desse nome aqui é beco sem saída. Então, nos olhos dos homens, de todos os que estavam ali, inclusive de Faraó, o povo estava sendo levado por Deus para morrer. Mas os projetos de Deus eram levar o povo em Piairote para glorificar o seu nome. Diante do beco sem saída, Deus estava planejando um livramento. Que coisa tremenda, né? Deus... A Bíblia diz aqui, irmãos, que foi Deus, irmão José. Foi Deus que levou o povo para um beco sem saída, para Piairote. E quantas vezes, irmãos, Deus nos leva para becos sem saída? Aleluia. Quantas vezes Deus nos leva, irmãos, para circunstâncias que a gente olha na nossa razão humana e diz: não tem como, não tem jeito, vou voltar para trás, vou desistir, vou voltar para o Egito. Por diversas vezes na nossa caminhada, nós passamos por isso. E tudo bem, irmão Gessé, não tem nada de errado nisso. Por que não tem nada de errado nisso? Porque isso é um processo. Logicamente que nós não podemos nos conformar com a situação de crentes que estamos sendo hoje, temos que buscar este aperfeiçoamento, conhecimento, a graça de Deus, mas nós temos que entender que isso vai acontecer.
Deus vai nos proporcionar e vai nos colocar em momentos onde nós vamos nos deparar com um pierote, com um São beco sem etapas, saída. são situações necessárias na nossa vida, um crescimento espiritual. Para trabalhar no crescimento, no amadurecimento. Aleluia. Glória a Deus. E antes do no capítulo 14, no capítulo 13, a Bíblia diz que Deus não levou o povo de Israel, o povo hebreu, pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa e volte, e vendo a guerra, voltem para o Egito. Então, Deus, ele sabe da nossa condição. Deus, ele sabia das condições do povo do Egito. Eles tinham recém saído e estavam passando por um processo de libertação. E Deus, olha, eu não vou levar esse povo direto para a terra dos cananeus aqui, costeando ali o mar Mediterrâneo para chegar de forma mais rápida e conquistar a terra. As coisas com Deus não funcionam dessa forma. Primeiro porque nós vemos que o povo não teria condições, estruturas emocionais, entre outras estruturas de guerra, porque eles estavam apenas neste início, neste processo de libertação, rumo a algo que eles ainda não estavam contemplando, a esta terra que Deus havia lhes prometido. Então, na nossa vida, da mesma forma, na vida dos jovens, da mesma forma, Deus está nos levando a aprender e a colocar na prática um pouco mais sobre esta questão do controle, do nosso autocontrole. Maravilha, aleluia. E nós queremos fazer com que vocês entendam, que os irmãos entendam, a juventude entenda, que o irmão Gessé, que nós venhamos a entender que nós estamos passando por um processo que nós sabemos que isso que nós estamos buscando não se adquire de uma hora para outra, que vocês e nós iremos passar por momentos que nós vamos nos deparar com becos sem saídas e muitas vezes nossa vontade vai querer ser voltar para trás e não tem nada de errado. Nós vamos falar mais à frente, o irmão Gessé vai falar um pouco, eu creio, sobre o profeta Jeremias. Um homem usado por Deus, mas momentos de circunstâncias difíceis, ele quis retroceder e questionou o seu chamado, quem sabe ali com Deus. Isso não tem nada de errado. O problema é nós aceitarmos e nos mantermos nisso aí. Interessante, irmão Arthur. Ainda nesse primeiro exemplo bíblico aqui que nós estamos tratando, versículo 13 do capítulo 14 diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu pesquisei aqui o significado dessa palavra quietos, e um dos significados é resistência. Resistam, fiquem tranquilos, esperem em mim. Aí nós vamos ver lá nos versículos 30 e 31, que diz assim: Assim diz o Senhor, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então eles tiveram a opção: resistir, obedecer ao que Deus falou para eles, ou fazer de acordo com o que eles estavam achando ali, o que muitos queriam fazer, murmurando. Mas a Bíblia diz, no capítulo 15, verso 9, o inimigo dizia: perseguirei e alcançarei e repartirei os despojos. Assim é a nossa vida até hoje. O inimigo diz para nós, morto: vou alcançar ele, vou repartir os despojos, vou matar, vou destruir. Mas o versículo 10 diz: aleluia, sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Que coisa tremenda, é um processo que a gente está passando. E nós vemos ali no versículo 13, irmãos, o que Faraó disse? Faraó disse, eles estão embaraçados, enredados. Eles estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Esta é a visão que Satanás, pai da mentira, quer que nós tenhamos no momento de adversidade.
que o deserto é um lugar de final, de fim, de que não tem mais o que fazer. Ele tentou com Jesus essa mesma tática. Ó, Jesus está aí, passando fome no deserto, faz as pedras em pão. É mentiroso. O deserto é um lugar de aprendizagem. Deus está nos mandando. Com certeza. Glória a Jesus. Enquanto Satanás disse que, na pessoa de Faraó, que o deserto iria encerrar, trancar o povo, embaraçar o povo, Deus diz no versículo 4: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Enquanto Faraó diz, olha, a visão que o nosso inimigo quer implantar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, lançando dardo, vocês estão perdidos. Não tem como, não tem volta. Já era, não tem mais o que fazer. Volta para trás, volta para o Egito, volta para onde tu estava. Deus diz, olha, não, essa aprovação aí, este momento de adversidade é para glorificar Aleluia. meu nome. E como é importante a gente entender esta revelação e permanecer firme e buscar esta resistência, buscar entender do porquê nós estamos em determinado lugar, buscar entender o propósito de cada momento da nossa vida, por mais difícil que seja. Ali naquele momento difícil que você está passando, que eu vou passar, naquele momento difícil, Deus quer glorificar o nome dele. Aleluia. Verdade. Deus quer glorificar. Hoje no devocional nós estávamos ouvindo um testemunho de um irmão que estava num emprego onde ele estava sendo perseguido por uma mulher, sua colega de trabalho. E eu creio que é muito parecido com esta passagem, como se Deus endurecesse o coração daquela mulher para perseguir aquele irmão. Como se Deus permitisse aquilo ali acontecer para perseguir aquele irmão e ver a sua atitude. Aquele irmão passou por diversas vezes na mente dele desistir, sair do emprego. Passou por diversas vezes na mente dele, ele estava me falando que ele não merecia aquilo. Eu não mereço essa mulher me tratar assim. Eu não posso ser tratado assim. Ele requerendo os direitos dele. E Deus falando para ele, fica firme. Oh, glória. Fica firme que eu vou te dar a vitória. E no fim, depois que se passou-se o tempo, Deus abençoou ele grandemente financeiramente naquela empresa. Deus abençoou ele. Deus usou ele para evangelizar lá dentro. Enfim, não sei a história muito bem. Então, nós vemos que a perseverança daquele irmão naquele momento fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. Glorificado. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Vendo esse exemplo do irmão, eu me lembro da história, estava procurando a história de Ana. Ana estava sendo confrontada por Penina. E a Bíblia diz que Ana chegou diante da presença de Deus e rasgou seu coração na presença de Deus. Olha A aí. Ana não agiu pela emoção própria. Eu costumo dizer que a Ana, se fosse uma pessoa dominada pelas suas emoções, ela poderia sair no soco com a Penina, que constantemente a irritava, constantemente estava ali, tentando ela, né? Levantando ali contra ela. Mas Ana foi aos pés de Jesus. Ela colocou ali a sua fé, ao invés de ser dominada pelo seu coração, pelas suas razões, e rasgou esse coração diante da presença de Deus. E depois nós vemos aquilo que Deus deu a ela, deu Samuel. Ana cantou diante de Deus e ainda recebeu mais bênçãos ainda, mais filhos que ela não poderia ter até então. Imagina, se ela fosse lá e fizesse aquilo que a sua mente, as suas emoções estavam mandando. Ela ia perder a bênção, ia se incomodar e nada de melhor ia acontecer. Com certeza. Ana, eu creio ali, que ela conseguiu ter este autocontrole das suas emoções. Ela não ouviu a voz daqueles que estavam dizendo que ela estava ali embriagada, que ela estava ali, enfim, fora de si. Não. Muito pelo contrário. Ela estava tomando a atitude certa da pessoa que quer uma mudança, que é rasgar o coração. Aleluia. Este é o ponto chave, irmãos. O ponto chave. A gente vai falando um pouco aqui, o que vai ser falado mais para o fim também,
Esta palavra coração, irmão Gessé, que nós temos visto, esta palavra coração no hebraico, ela está nos falando do homem interior. Está falando da sede ali das emoções na nossa mente, nos nossos pensamentos. E no Novo Testamento, por várias vezes também quando se cita a palavra coração, Tiago fala do coração, Tiago 4, esta palavra também tem esse sentido da sede das emoções, da mente, que é a palavra cardia do coração. Então, aquela atitude de Ana, e nós vamos ver mais à frente algumas outras atitudes, aquela atitude de Ana de rasgar o coração, nós vamos ver lá em Joel também, rasgar o coração significa tirar, cortar, tirar fora, esta palavra no original, esta palavra rasgar, tirar fora a sua vontade, o seu homem interior, aleluia, e buscar o domínio nos nossos dias do Espírito Santo sobre nossa vida. Glória a Deus. Esta graça de Deus, como o pastor Humberto estava falando, que nos educa, a graça de Deus que se manifestou salvadora, nos reeducando, aleluia, nos reeducando e nos dando esta virtude, este poder para ter este controle. E é isso que o que Deus quer nos levar para alcançar isto aí. E o que eu vejo, irmão Gessé, em relação ao povo de Israel? O povo de Israel que estava saindo do Egito. O povo estava aparentemente livre. Concorda comigo? Sim. A sua parte exterior, eles estavam livres. Estavam livres. Não estavam mais dentro do território egípcio. Deus havia os libertado. Deus havia os libertado. Nós vemos que ali foi um primeiro passo desta ação de libertação na vida do povo. É um primeiro passo. É uma ação exterior. Acontece da mesma forma conosco. Quando nós somos alcançados por Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Nós começamos a abandonar algumas práticas que prejudicam o nosso corpo físico, algo exterior, e no decorrer da nossa caminhada, Deus agora quer trabalhar em algo mais profundo. Eu vejo que o povo de Israel estava aparentemente liberto, mas através das atitudes do povo diante das adversidades, eu vejo que eles ainda estavam presos ao seu coração, às suas vontades. Eu vejo que diante das adversidades, Deus ele permite nós enxergarmos a realidade do nosso coração, que muitas vezes é o nosso coração que está nos dominando, é a nossa vontade que está nos dominando. O que aconteceu ali neste momento? Que eles chegaram ali no beco sem saída, em Pierote, de frente para o Mar Vermelho. Provação na frente, Faraó vindo atrás. Eles começaram a querer... O que eles queriam fazer? Que turbulência aconteceu na mente deles. Eles queriam fazer o quê? Voltar. Queriam voltar. Retroceder. Queriam retroceder. Começaram a pensar nas coisas do Egito, nas comidas do Egito. Meu Deus, Moisés nos trouxe para o deserto, e por diversas vezes eles falam isso em outras provações, para morrer no deserto. Moisés nos trouxe para morrer no deserto. Então, nós vemos ali que Deus estava querendo trabalhar no povo. A misericórdia de Deus alcançou o povo. A primeira prova, eles passaram o Mar Vermelho. Deus manifestou a sua glória. Então, eles estavam ali iniciando este processo de libertação. E na nossa vida não é diferente, irmão Gessé. Nós viemos para a igreja. E nós olhamos para o corpo, quando nós estamos ali no púlpito, olhamos para a nave da igreja. Todos os irmãos muito bem vestidos, bonitos, de terno, gravata, roupas decentes, as irmãs com cabelo comprido, com saias longas, roupas que estão de acordo com os princípios bíblicos, mas com o seu homem interior precisando ser trabalhado por Deus. Exatamente. É algo mais profundo, é algo que requer um esforço maior
O apóstolo Paulo diz que ele se esmurrava, ele usou essa expressão se esmurrar a si mesmo, que no original que está se referindo ao esporte do boxe, ele se esmurrava. Não o seu homem interior, não as suas vestes exteriores, ele não estava rasgando as vestes, mas no momento que ele se esmurrava, ele estava rasgando o seu coração. Aleluia. Pedindo para Deus arrancar este desejo, esta vontade própria, esta autossuficiência humana que o nosso coração ele tem. Ele estava pedindo isso aí. Então eu vejo que Deus então começa a trabalhar na vida do povo hebreu, irmão Gessé. Do povo hebreu para que eles crescessem. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Então nós, em todas as pelejas, os desertos que nós vamos passar, esta mente natural vai nos dirigir para querer retroceder, para voltar para o Egito, para voltar para as velhas práticas, porque essa caminhada é difícil, sempre foi, sempre vai ser. Subir um degrau no mundo espiritual não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil resistir e obedecer e crer no que Deus falou. Nem um pouco. De forma nenhuma. Porque é mais fácil nós atendermos a voz da emoção, do coração, ao invés de escutarmos aquilo que Deus nos diz. Aquilo que nós não podemos ver, porque a fé ela vai muito além desta questão de emoção. A fé não é emotiva, a fé é a certeza daquilo que nós temos, nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos em Deus. É verdade. Aleluia. O que é mais fácil, como o irmão falou, o que é mais fácil, irmão Gessé? Quando eu estou diante de uma adversidade na igreja. Vamos trazer um exemplo bem prático. Eu estou diante de um momento difícil ali na minha congregação, onde eu acabei tendo alguns desencontros com algum irmão. Tá? Alguns desencontros. A Bíblia nos diz, vá ter com teu irmão. Vai conversar com ele. Vai tentar entender o que está acontecendo com ele, enfim. E o que é mais fácil? Eu ir ter com o meu irmão e tentar ajustar isso aí, este incômodo, ou eu fugir? Ou eu retroceder? O que é mais fácil? Eu enfrentar a dificuldade ou eu esconder? Ou eu desistir? Ou eu sair da igreja? Trocar de congregação? Não, eu não vou permanecer aqui. Sem uma direção de Deus, trocar de congregação. Trocar de ministério. Simplesmente pelo fato de algum incômodo, alguma circunstância ali que tu não se agradou. O que é isso? As emoções. Sendo dominado pelas emoções, pelo eu natural, o homem, o velho homem, a sua própria mente, o coração. É muito mais fácil, irmão Gessé, eu pegar e fugir. Eu não enfrentar, não dar a cara a bater, não ir conversar. Tu ir ter com o teu irmão é uma atitude de uma pessoa que está se permitindo trabalhar por Deus e tem coragem. A coragem do Espírito Santo lhe impulsiona de resolver as coisas, de ser aquela pessoa determinada, proativa, e não fica se escondendo, retrocedendo, mas ela se coloca à disposição para fazer as coisas. E eu vejo que essa atitude glorifica o nome de Deus. A Bíblia disse que Deus endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Ou seja, quando Deus nos coloca em circunstâncias adversas, irmãos, quando Deus endurece um coração de um ímpio no trânsito, e ele vem e buzina para ti, sei que, e começa a falar uns palavrão lá, Deus endurece o coração do ímpio, assim como endureceu o coração de Faraó. E ele está criando aquela circunstância, Deus, para que o nome dele seja glorificado. Só que muitas vezes nós vamos lá e falhamos. E o nome de Deus não é glorificado. E reagimos na mesma altura. E devolvemos na mesma moeda. Vários outros exemplos que eu poderia dar em relação a isso. Então,
Deus está nos mostrando para que nós venhamos a avançar neste processo. Da gente ter o autocontrole para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Jesus, irmão Gessé, vamos dar o exemplo do nosso mestre, que teve um autocontrole assim extraordinário. Olha o que Jesus sofreu. E ali no Getsemane, a carne, a natureza terrena de Jesus se manifestou. Ele, por alguns momentos ali, alguns minutos, não sei quanto tempo, ele pediu para Deus, Deus, passa esse cálice, não estou suportando passar por isso. Jesus, quem dirá nós? Não vamos querer retroceder em algum momento. Só que Jesus rasgou o coração dele, meu Gessé. Jesus rasgou o coração dele e disse que não seja feita a minha vontade, Aleluia. mas a tua vontade. Glória a Aleluia. Jesus. A palavra coração, irmãos, também, um dos significados dela também é vontade. A minha vontade. Jesus arrancou a vontade dele, rasgou o coração. Deus, eu não quero a minha vontade. A minha vontade é que o cálice se passe. Mas eu quero, Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu vou rasgar o meu coração, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou rasgar o meu coração. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus passando por momentos assim, ó, até os seus discípulos, os seus o deixaram. Poucos estavam ali com ele naquele momento difícil. O crucificaram. E o que Jesus disse para o Pai? Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Oh, aleluia. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Deus criando uma circunstância infinitamente mais adversa do que qualquer outra que a gente já passou, para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia. Deus endurecendo o coração de Pilatos, endurecendo o coração dos judeus ali, dos fariseus, enfim, Herodes. daquela corte, de todos eles, assim como endureceu o coração de Faraó, para que o nome dele fosse glorificado através de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda isso, irmão Gessé. Tiago, capítulo 4, com perdão da... Pode. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma pergunta. Ele responde: Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, da vossa satisfação, dos vossos prazeres, que nos vossos membros aqui é a mente, de novo, e o coração. Então, a satisfação que vem da mente, do coração, que guerreiam entre vós. Ele vai continuar. Olha, vocês cobiçam e não têm nada, são invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque pedis, mas pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aí o que me chama a atenção, irmão Arthur, é que o servo de Deus, irmão Tiago, ele vai chegar lá no versículo 8, vai dizer assim: olha, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo. Aí a palavra aqui é de psicos. É uma pessoa assim, ó. Ela tá assim hoje, e amanhã ela tá assim. Hoje ela tá assim, amanhã tá assim. É uma pessoa que não consegue manter uma constância. Eu me lembro quando eu li a primeira vez aquele livro do pregador John Bunyan, tem aquele personagem, o Vacilante. O Vacilante é um personagem que ele vem, começa a seguir o cristão, mas logo ele volta, ele retrocede. E assim somos nós. Nós todos, por natureza, somos vacilantes por causa das nossas emoções, do nosso coração. É o que a Bíblia diz para nós: purifiquem o coração, consagre o coração, faz este retorno. Quando a gente está perdido, alguém diz: tu tem que fazer o retorno ali para voltar para o caminho. Arrependimento. A Bíblia está falando: voltem, retrocedam, arrependa-te, aleluia, e transforma este coração de duplo ânimo em um coração reto, segundo a vontade de Deus. Lamenta, entristece, declara diante de Deus que tu não pode sozinho, com tuas forças não vai conseguir, mas é com a graça de Deus que nós vamos avançar. É verdade. Arrependimento, irmãos. Arrependimento é mudança de comportamento. E quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando da nossa alma, do nosso homem interior. O comportamento do homem está totalmente vinculado
a sua alma, que é a sede das suas emoções. Então, se eu não buscar este autocontrole, esta palavra sofram, que o pastor Humberto tem falado bastante, que Paulo fala para Tito, exortar aos jovens a buscar o sofram, a ser moderados. Se eu não buscar este autocontrole, em momentos de adversidade, minha tendência vai ser largar tudo. Então, o comportamento, o arrependimento ali é a mudança de comportamento. Então, o sofram, este sofram que nós temos estudado bastante, que é este autocontrole, o nosso comportamento ele vai estar vinculado àquilo ali. Se nós não temos o autocontrole, o nosso comportamento diante de uma circunstância diversa vai ser um. Se nós temos o autocontrole, o nosso comportamento diante de uma circunstância vai ser outro. Então, o arrependimento ele vai nos levar a esta mudança de comportamento. Ele vai, esse rasgar o coração, este transformar o riso em pranto, vai nos levar a esta mudança de comportamento. Glória a Jesus. E é uma coisa diária, irmão Gessé. Eu estava conversando com um irmão esses dias sobre esta palavra que Jesus diz, que nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias. É todos os dias Deus está nos dando a receita. Deus nos mostra como deve ser feito. Só que, pelo fato de muitos de nós ainda, eu me incluo nisso, termos ainda esta dificuldade, e eu como jovem, o irmão Gessé como jovem, vocês que estão nos ouvindo, nós estamos neste processo, muitas vezes nós nos deparamos conosco mesmo, com o nosso eu mais forte. Aleluia. Mas nós temos que buscar, irmãos, buscar este arrependimento, buscar esta humilhação diante de Deus. E eu vejo, irmão Gessé, eu vejo muitas pessoas na igreja. Faz pouco tempo que eu estou na igreja. Vai fazer 5 anos que eu estou na igreja. E eu olho para a minha vida, o que Deus tem feito assim. Eu sou outra pessoa. Logicamente que preciso mudar muitas coisas. Deus está trabalhando na minha vida. Mas eu vejo assim uma mudança drástica de quem era o Arthur. Uma mudança drástica. Então, na medida que a gente vai se jogando na presença de Deus, rasgando o nosso coração, se arrependendo, se humilhando, vai havendo essa transformação. E nós nos deparamos por diversas vezes com pessoas dentro da igreja que estão há muitos anos na igreja, e buscam a Deus, oram, jejuam, São sinceras, talvez. são sinceros na presença de Deus, mas não há uma mudança de comportamento. O que está de errado? Irmãos, é algo tremendo que Deus está nos dando. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, a irmã Isabel, e ela se questionava e nós nos questionávamos o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja. Irmãos, foi uma coisa de Deus, esse tema que Deus tem levantado, Aleluia. através do nosso presidente, era justamente a resposta do questionamento que ela teve diante de Deus. Por que as coisas não mudam? Por causa do domínio das nossas emoções que prevalece por várias circunstâncias e decisões da nossa vida. O domínio das nossas emoções. Ou seja, o estar na igreja de forma presente, física, não quer dizer nada muitas vezes. Logicamente que é importante, temos que estar na igreja, não estou falando contra isso, temos que congregar. O que eu quero dizer, os irmãos não me interpretem mal, é que só pelo fato de estarmos ali com o nosso corpo físico presente, sem que tenha esta busca, esse arrependimento. É uma né? é uma religiosidade, talvez, muitas vezes. Exatamente. Nós precisamos entregar este coração
duvidoso, esse coração que não sabe nada com relação ao espiritual e conhece muito pouco também esta terra, Exatamente. e fazer com que ele venha a ser lapidado por Jesus. Exatamente. Glória Glória a a Deus. Deus. Bom, José, vamos escutar mais um louvor neste momento Vamos. com a irmã Valquíria, no nosso ensaio online, o louvor Jerusalém. Aleluia. Quantos almejam estar lá? Não vou me conformar com esse mundo. Eu não sou daqui. Estou de passagem para outra cidade. Jerusalém está a me esperar. Jerusalém está a me esperar. Não dá mais pra viver aqui, aqui não dá mais pra ficar. É tanta perseguição, estão querendo a todo custo nos calar. É tanta falta de amor, é morte, violência e dor. Mas a noiva do Cordeiro, ela não para de clamar. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Volta, Jesus, me leva pra Jerusalém, me leva pra Jerusalém. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Morte não haverá, choro não haverá, tristeza não haverá. No céu é santo, santo sem cessar. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo, valeu a pena esperar. Santo, santo, a noiva adornada com as vestes lavadas, cantando no céu lá está. Santo, santo, santo,
Glória a Deus, estamos de volta. Coisa maravilhosa, Jerusalém. Eu creio que todos almejam estar um dia na Nova Jerusalém. Nós temos mais alguns irmãos aqui conosco, alguns pedidos de oração também. Irmã Verenilda está pedindo oração pela sua saúde. No final da programação nós estaremos fazendo uma oração pelos pedidos, enfim, e apresentando de Deus todos os pedidos de oração que os irmãos estão solicitando aqui. Glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos continuar aqui então, falando sobre o coração, rasgar o coração. Nosso tema, rasgar o coração e não as vestes. Joel capítulo 2. Eu gostaria de ler com os irmãos agora a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção, irmãos. Vamos mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus agora. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho. Essa palavra esquadrinhar significa examinar cuidadosamente. Eu, Senhor, esquadrinho a mente, ou o coração. Eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esta palavra coração aqui, irmão Gessé, irmãos que estão conosco aqui nesta noite, esta palavra coração, aqui em Jeremias 17, é o mesmo significado, é a mesma palavra quando estamos falando de coração lá em Joel, quando falamos de coração lá em Gênesis, quando Deus viu a maldade no coração do homem. Aqui também, a Bíblia está dizendo que o coração do homem é enganoso, ou seja, o homem interior é enganoso. As nossas emoções são enganosas. Os nossos pensamentos, por diversas vezes, nos enganam. Por isso que o apóstolo disse lá que muitas vezes eu gostaria de agir de determinada forma, mas não consigo. Muitas vezes o meu coração me vence, a minha vontade me vence, o meu coração, que é enganoso, me vence. Por diversas vezes eu creio que os irmãos já se depararam com circunstâncias que vocês tinham algo proposto no coração, mas não conseguiram colocar na prática. Por quê? Por muitas vezes nosso coração, a nossa vontade, o nosso eu prevalece. É isso que nós temos que combater, irmãos. É isso que nós temos que combater. O nosso coração, ele nos engana. Por diversas vezes a gente pensa que está bem. Não, estou tudo bem. Quantas vezes a gente fala com algum irmão, com algum jovem? Como é que você está, irmão fulano de tal? Como é que tu tá, irmão Jessé? Como é que eles dizem geralmente? Tô bem. Tá bem mesmo, Jessé? Tô bem. É? Daí a gente começa a pressionar um pouquinho mais. É assim, não é? Tá bem mesmo, Jessé? Pois é. Eu vou falar pra ti só. Vai, abre teu coração. Pois é, tô passando por isso. Tá conseguindo orar? Tá conseguindo jejuar? Não. Tá difícil. Tá difícil? As lutas, né? As lutas. Não tá. É assim, irmãos. É assim que acontece, não é? A gente, por muitas vezes, alguém fala conosco, você tá bem? Não, tá tudo certo. Tá tudo assim, ó, ok. O nosso coração muitas vezes nos enganando. Vai olhar para a vida da pessoa, muitas vezes não está conseguindo orar, não está conseguindo buscar Deus, está enfrentando batalhas. E isso é normal na vida do jovem, é uma luta diária, frequente. Só que nós precisamos lutar juntos. Aleluia. Abrir nosso coração. Glória a Deus. Para o nosso pastor, para a nossa liderança e lutar junto. Para não se deixarmos ser enganados pelo nosso coração. Se em unidade já é difícil, sozinho, então, nós vamos ser enganados pelo nosso coração muito fácil, irmãos. Quando a Bíblia fala de engano, quando alguém usa de engano, é algo bem planejado para enganar alguém. Eu não vou enganar o irmão Gessé assim, irmão Gessé, isso aqui vale, sei lá, vale R$100. Esse celular aqui vale R$100. Não, mas
Não. Isso aí não vale R$100. Vale muito mais. Eu não vou enganar alguém de uma forma óbvia. Uma forma meio... Um modo grosseiro de falar, meio tosco. Eu vou enganar alguém de uma forma sagaz. Uma forma sábia para o mal. Eu vou enganar. O nosso coração é assim. E a Bíblia fala de um animal, a serpente, representando Satanás, que ela é sagaz. A sagacidade, nós sabemos que é a capacidade que ela tem de enganar. E agora o que eu vejo aqui, irmão José? Eu vejo o inimigo das nossas almas, a serpente, que é sagaz, que nos engana, que é o pai da mentira. Agora, ela encontra dentro do homem um coração que é enganoso. É tudo o que ele quer. É a dupla perfeita. O coração enganoso e a serpente enganosa. Por isso que precisamos rasgar o nosso coração. Para que a vontade de Deus prevaleça. Para que o Espírito Santo domine as nossas emoções. Senão facilmente nós vamos ser levados pelo curso deste mundo, irmãos. A Bíblia diz em Romanos que nós não devemos tomar a forma, se conformar com o mundo, mas buscar transformá-lo através da renovação da nossa mente. Aleluia. Oh, glória a Deus. E eu estava meditando antes de começar aqui a programação, irmãos, eu até anotei aqui, que Satanás, irmão, preste atenção naquilo que eu vou falar. Deus está nos dando, está abrindo os nossos olhos, está fazendo nós entendemos como o nosso inimigo age para tentar nos fisgar. Satanás, sabendo desta fraqueza que nós temos do nosso coração, irmão José, sabendo que o nosso coração é enganoso, sabendo que as nossas emoções, elas nos enganam por muitas vezes, o nosso eu, a nossa vontade, sabendo disso, ele busca através do mundo, cosmos, do sistema do mundo, alimentar o coração do homem. Ele busca alimentar o coração do homem, a alma do homem, as emoções do homem. Meu Deus. E este alimento que Satanás ele está nos apresentando, ele torna o nosso coração frágil. Frágil. Ele sabe, irmãos, que é justamente, aleluia, através do domínio das nossas emoções e rasgando o nosso coração que a gente vai alcançar a perseverança para ir até o fim. Ele sabe que é esse o ponto. Aleluia. E ele conseguindo alimentar o nosso coração e tornando o nosso coração frágil, vai ser muito mais fácil dele manipular. Vai ser muito mais fácil dele nos enganar. Dele usar o nosso próprio eu para nos enganar através dos seus dardos, através de pensamentos. A Bíblia nos conta, irmãos, a história, uma parábola. Jesus nos apresenta a parábola de um homem rico. Preste atenção, de um homem rico. Lá em Lucas capítulo 12, dizendo assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse para ele mesmo, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, irmão Jessé, e direi ao meu coração, direi ao meu homem interior e direi para mim mesmo, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha o engano aí. Olha o engano do coração, irmãos. Aquele homem estava alimentando o que, irmão Jessé? A sua alma. O seu homem interior. Ele não tinha mais o que fazer, construiu outro celeiro. E este é o homem louco, que a Bíblia diz. Esse é o homem insensato, imprudente, que não pensa. Deus começa a dizer ali, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será?
Esta palavra louco, irmãos, no original grego, ela quer dizer a palavra afron, que é o contrário daquilo que o pastor tem nos ensinado, que é a palavra sofron. Este prefixo a, que é a letra alfa do grego, este prefixo a está se referindo a uma negação. E a palavra fron, ela significa mente, ou seja, é uma pessoa que está sem mente, entre aspas, sem o controle das suas emoções, é a pessoa louca, imprudente. As virgens nécias, loucas, imprudentes. Sem noção Às vezes nenhuma. parece uma palavra meio forte, né, irmão Gessé? Dizer que por diversas vezes tu, jovens, temos atitudes de loucos. É. Agimos nas Pecado. emoções, nos impulsos, tomamos decisões sem uma direção do Espírito Santo, sem o domínio do Espírito Santo, por muitas vezes isso acontece. E Deus está nos ensinando hoje, irmãos. Deus está nos mostrando. Deus está nos empurrando. Como eu falei no início, Deus está nos fazendo entender, irmãos, do porquê nós estamos aprendendo isso. Falei no início, estamos vivendo os últimos tempos. Tempos difíceis virão para a igreja. Tempos difíceis. E assim como Deus estava preparando Noé, assim como Deus preparou Moisés no deserto, Deus está nos colocando num grande deserto. Oh, glória a Moisés. Deus. Num grande deserto de pandemia, de momentos, de circunstâncias difíceis, circunstâncias que contrariam o nosso eu, contrariam a nossa vontade, contrariam os nossos desejos. Para o quê? Para nos dar estrutura emocional para superar os tempos difíceis que estão por vir. Prestem atenção no que eu estou falando nesta noite. Bendito é o nome de Jesus. Prestem atenção. Deus está nos dando abrindo uma porta, está nos dando uma oportunidade tremenda, irmão Gessé, de nós entrarmos por ela e começarmos a nos humilhar diante de Deus e pedir para Deus: Deus, eu quero rasgar o meu coração diante de Ti. Oh, glória. Eu não quero ser dominado pelo meu eu, porque se eu não permitir o Senhor trabalhar na minha vida agora, quem sabe mais na frente eu não vou conseguir suportar as perseguições na igreja. Aleluia. Deus trabalha assim, irmãos. Deus olha lá na frente, nós temos uma visão ilimitada, irmão José, mas Deus está olhando lá na frente. Aleluia. O Senhor fala, eu me recordo nesse momento, enquanto o irmão Arthur toma uma água, José, Moisés, Noé, o próprio profeta Jeremias que disse ali que o coração enganoso foi usado por Deus. Olha quanto tempo eles passaram no deserto, José ali sendo envergonhado, humilhado, né, de todos os lados ali pelos seus irmãos, foi exortado pelo seu pai, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, colocado na prisão. Quanto tempo se passou? Quanto tempo ele poderia ter cedido à sua mente, ao seu coração? Quanto tempo ali Moisés no deserto, no calor terrível do deserto, poderia ter cedido? Noé, 120 anos sendo humilhado por aquele povo ali, sendo chamado de louco. Imagina, irmãos. A gente pregando que Jesus está voltando aí. Muito pelo contrário, loucos estavam sendo eles. Eles que estavam perdendo a oportunidade de vida, de ser salvos. Mas 120 anos estava ali o profeta de Deus dizendo, vai vir a destruição. E estava ele cada segundo de todo este período, de José, de Moisés, de Noé, estava valendo para a edificação espiritual deles. Cada segundo. E às vezes a gente, como jovem, como crentes, pensamos que está sendo o tempo jogado fora. Exatamente. Esta situação que nós estamos passando. Exatamente. Eu estou jogando minha vida fora. O servo de Deus, cantor, músico da casa de Deus, Asaf, disse, eu quase me desviei, eu quase acabei com a minha vida, com o meu ministério, Salmo 73. Mas aí o que ele fez? Ele entrou no santuário, ele entrou no tabernáculo. Aleluia. Aleluia, ele teve um encontro com Deus. Ele viu que o que ele estava fazendo, embora os ímpios estejam neste momento, entre aspas, citando bem, as suas emoções, eles estão fazendo aquilo que a carne deles querem.
Mas o servo de Deus tem esta convicção de que nós Aleluia. estamos andando para o céu. Glória a Jesus. Um ano de pandemia, irmão José, um ano perdido. Muitos podem ter essa visão, essa Parece. percepção. Um ano perdido, mas muito pelo contrário, a obra de Deus está avançando. Quantos testemunhos nós temos Exatamente. fora do país, na Europa, enfim, na nossa vida. Então, é justamente o inimigo quer que a gente olhe para a circunstância adversa. Vamos usar esse exemplo que estamos vivendo para a pandemia. É um ano perdido. Meu ano foi não teve nenhum proveito. Esta é a visão que o inimigo quer que tu tenha. Que tu tá embaraçado no deserto. Tá em Pierote, vai morrer. Tá em Pierote. A pandemia é um beco sem saída. Não tem mais o que fazer. Minha vida espiritual. Mas Deus está querendo te mostrar nesta noite que esta pandemia, que este momento de circunstâncias difíceis, que este deserto, que este momento que tu está aí nesse beco sem saída, que nós estamos vivendo, que parece ser sem saída, é um momento de o nome do Senhor ser glorificado. A igreja precisa entender isso. Que a nossa visão, a nossa percepção de vida, ela é diferente da percepção de vida do mundo. Enquanto o mundo diz que nós somos loucos, aleluia, é muito pelo contrário. Quando a Bíblia diz aqui, quando Deus fala para este homem, louco, esta noite pedirão a tua alma, esta palavra louco, ela significa um homem sem razão, sem sentido, sem inteligência, que age precipitadamente, que não planeja, que não... E o povo no mundo está assim. Está conforme o fluxo. Só que nós somos os loucos. Então, irmãos, jovem, como o irmão Gessé falou, não deixe pensamentos te dominar que é tudo em vão, que o tempo que você que está dentro da igreja é tempo perdido. Não, isso é o inimigo, é Faraó colocando na tua mente, dizendo que o deserto é tempo perdido. Não, deserto é lugar de aprendizado. Não te esquece que o mundo é governado pelo pai da mentira, hein? O mundo é governado e a carne é boca aberta, é burra mesmo. A carne não sabe de nada, a carne é limitada. Nossas emoções nos fazem humanos, né? A gente não pode agir no impulso das emoções, não é? A gente não está dizendo aqui que a gente não possa ter emoções. Mas nós precisamos estar guiados pelo Espírito Santo. Com certeza. As emoções é algo do ser humano. Exatamente, o irmão José tocou num ponto importante. Emoções não tem como a gente tirar assim, agora eu vou ser um ser que não tem mais emoções. Não, as emoções estão intrínsecas no nosso ser. E é normal. Nós nos emocionamos com diversas coisas, nós nos emocionamos com a presença de Deus, com as coisas da obra de Deus, nós emocionamos quando passamos na faculdade, quando ganhamos um carro, conseguimos comprar uma casa, só que não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Nós temos que fazer o nosso culto racional. O tolo, o louco, o nécio, o insensato, todas essas palavras que a Bíblia usa, ele age sem a razão. E Deus diz, não, você vai apresentar o teu culto racional. Aleluia. A tua razão vai te levar para a presença de Deus. Mas no momento que tu entrar na presença de Deus, deixa de lado a tua razão e entenda que o teu Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que tu serve, ele pode todas as coisas. Ele não está limitado aos nossos pensamentos. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. E nós vemos, irmão Gessé, tem muitas coisas que a gente gostaria de falar aqui, eu creio que não vai dar para falar de tudo. O assunto é muito extenso, muito importante. Estão chegando aqui alguns pedidos de oração, nós vamos orar logo mais. Eu creio que o irmão Gessé já leu ali em Tiago 4, mas eu gostaria de falar mais uma vez sobre esta palavra de Tiago 4. Eu vejo, irmão Gessé, que Deus está querendo nos levar para uma vida de prosperidade. Amém. Prosperidade no sentido não somente de algo financeiro, mas uma prosperidade da nossa vida espiritual.
Porque uma pessoa que alcança esta maturidade espiritual, que alcança esse autocontrole, ela está sendo próspera. Cada Ela dia está, melhor, cada dia claro, avançando. avançando, cada dia avançando. Entendam, não é de uma noite para outra. Você vai passar por momentos que você vai se deparar, não quero mais, está difícil. Mas não desista. Entenda que isso é normal acontecer. Só que muitas vezes as pessoas se deparam com esse coisa assim, vou desistir, já que eu não estou fazendo certo, já que eu não estou buscando a Deus do jeito que Ele quer, eu vou sair. Não! Nós temos que buscar esta prosperidade. E a Bíblia diz lá, como o Gessé falou no início, sujeitai-vos a Deus, Tiago 4, e mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Coração que estamos falando, purificai este homem interior. Senti as vossas misérias, chegar diante de Deus apresentando as nossas misérias. Lamentai e chorai. Tornar o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A mesma expressão de Joel está sendo utilizada aqui. A mesma expressão de Joel, de rasgar o coração, de prantear. É momento de nós nos prantear, irmão. É momento de nós nos humilhar, de reconhecer que a gente não é nada. E esse é o ponto diferencial. A primeira coisa que Deus falou para o rei Salomão lá, quando eles acabaram a construção do templo: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeiro ponto. Se não há essa humilhação, não há rasgão, não há coração sendo rasgado, não há arrependimento. Se não há humilhação, não há transformação de comportamento. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que estão há muito tempo na igreja, e Deus quer nos alertar nesta noite para que não venhamos ser jovens e pessoas que estão passando há anos na igreja e não tem uma mudança. Precisamos ter este sentimento de humilhação e todos os dias renunciar e chorar na presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo: humilhai-vos perante o Senhor. A palavra humilhai-vos é desprovido de arrogância, de orgulho. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esta palavra exaltará no original, que é a palavra rupso, ela significa elevar ao cume, ao ápice da prosperidade. Oh, glória a Deus. O caminho da prosperidade que Deus quer nos levar, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Ele se dá início na humilhação. Sem humilhação nós não vamos alcançar a prosperidade que Deus tem para nós. Para encerrar, 1 Crônicas 4 e versículo 10. Nós precisamos fazer esta oração que Jabes fez. Olha só o que Jabes disse. Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus concedeu aquilo que tinha pedido. E antes diz que Jabes foi mais ilustre entre seus irmãos. O que significa isso? Jabes não se contentou com aquele estado que ele estava vivendo e disse: Deus, alarga as minhas tendas, me ajuda a avançar no mundo espiritual, me ajuda a romper esses limites. É isso que nós precisamos, ter esta ação de romper esse limite, dizer: Deus, eu quero viver a tua vontade. Glória a Jesus. Eu quero romper esse coração e alcançar o sobrenatural do Senhor. Exatamente. Precisamos colocar esta palavra na prática. Por diversas vezes eu tenho aberto a Bíblia e Deus tem falado comigo de Joel 2. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso. Aleluia. E tardio irá-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vamos rasgar o coração, irmãos. Vamos rasgar o coração, juventude. Glória a Jesus. Vamos buscar este arrependimento, limpar o nosso coração, purificar o nosso coração em Deus e buscar o domínio do Espírito Santo na juventude, que é um momento de tantas decisões, momentos difíceis, decisões a serem tomadas. Buscar debaixo do domínio do Espírito Santo e não das emoções. Perguntar para Deus, se colocar diante de Deus e orar: Deus, esta é a minha vontade, mas revela a tua vontade, Aleluia. Me mostra a tua vontade. Eu não quero ser enganado pelo meu coração, eu não quero ser levado pelo meu coração, eu quero
ter e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Bendito é o nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. E que em tudo Jesus seja glorificado na nossa vida. Amém. Vamos Glória estar a nesse momento Vamos orar, irmão Gessé, vamos apresentar Clamando. diante de Deus os propósitos que chegaram aqui. O Glauco, tempo voa, irmão Arthur. Já passaram-se. passa muito rápido. Meu Deus. Coisa boa é a palavra de Deus. Aleluia. Meditarmos na palavra de Deus. Vamos estar orando aqui para uns pedidos. Glauco, Eugênio, Geice, Glauci, Matias, Ângela, Vilmar, Elisiane. Vamos colocar diante de Deus cada situação, enfermidades, e vamos pedir para Deus também, irmão Gessé. Vamos orar para Deus nos dar este autocontrole. Glória a Deus. Para a juventude do Ministério Restauração, não desistir e dia após dia buscar, como Jesus disse, dia após dia tomar a cruz. Através da cruz, eu creio que esse autocontrole virá. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Irmão Gessé, nos leve a Deus em oração. Bendito e eterno Deus, nós te glorificamos por esta rica oportunidade, Senhor, de que estarmos aleluia. aprendendo da tua palavra. Senhor, nós queremos colocar nesta noite cada um destes pedidos de oração e necessidades, Ora bacana, destes, rabachá. Senhor, teus servos que têm solicitado, e sabemos que Ora pelo mande, poder e ora autoridade que é no ora nome de ora Jesus, ora. tu podes fazer o impossível Senhor, opera acontecer, milagres. Senhor. Opera Nesta milagres. noite nós Cura os trazemos diante enfermos. da tua presença cada Cura, necessidade. Senhor. Opera. Se é a tua vontade, Ajuda usar os as teus mãos deste filhos. médico, desta Ajuda os teus enfermeira. filhos. Usa, Senhor. Se tu queres os teus operar um filhos milagre a chegar no agora, deserto, aleluia, no neste momento quarto, onde nesta vai ser sala, estende as tuas Cura, mãos Maria, poderosas Maria, e nós Maria, ministramos Maria, a cura, o Maria, renovo, a Maria, transformação. Salva esta Oh, vida, aleluia. Traz de Deus volta para o teu opera. caminho, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós Aleluia. abençoamos esta Glorifica o teu família em nome. nome de Jesus. Glorifica Da o mesma teu nome. forma, Senhor, nós queremos interceder Oh, e te aleluia. pedir a tua Oh, graça, aleluia. Senhor, porque verdadeiramente é aleluia. só a tua graça que nos faz, Senhor, triunfar contra todo o ataque da carne, do mundo, do diabo, Aleluia. e nos faz Aleluia. vencer as emoções, Aleluia. Senhor. Dá graça para o teu Aleluia. servo, dá graça Oh, para a tua glória a serva, alarga as nossas Oh, glória tendas a Deus. e nos ajuda a Glória a cada Deus. dia Glória a a ser melhor do que formos ontem, glória a para Deus. que o teu nome Ajuda-nos a continue prosperar. a Ajuda-nos ser a glorificado. Nós prosperar. Ajuda-nos a abençoamos em nome de prosperar. Jesus a Em cada um nome dos de irmãos Jesus. e irmãs, Senhor. Continua Em nome de conosco no Jesus. nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém em nome de Amém. E Deus abençoe a cada irmão. Juventude, nosso lema é, irmão Gessé, Deus na frente. Deus abençoe e a Glória a paz do Deus. Senhor Jesus.